se investimento já não é discutido em família, assim, né? Num almoço de domingo, quem dirá o seguro? Você tem que acessar mais o blog sacre.digital, que esse tipo de conteúdo só tá lá. A seguradora tá aqui para te falar, olha, né? Isso aqui foi deixado para você, foi feito pensando em você. Ou até mesmo as coberturas em vida, né? Elas estão ali para te dar aquele respaldo no momento que você não esperava, né? Eu, por exemplo, já paguei sinistro de uma pessoa que teve queimadura de 3º grau na praia com limão. Então, assim, quem imagina, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Ouviu Investiu, podcast onde a gente traz conteúdo sobre investimentos, mundo financeiro e todos os produtos que podem fazer parte da sua vida para você ser um bom investidor, ter uma carteira bem legal, né, diretor? E hoje vamos falar sobre seguro de vida com a Priscila Neves. Obrigado pelo seu tempo. Olá, obrigada. Então, antes, recados aí, né? Vamos lá, lembrando que esse episódio está sendo veiculado no YouTube, para quem está assistindo aqui, mas também nas principais plataformas de áudio, para você ouvir aí durante seus momentos de caminhada, de corrida, também é possível. Se você tiver alguma dúvida no decorrer do episódio, quiser deixar para a gente aqui no YouTube, a gente responde com certeza, e dependendo, cria até um episódio a respeito dessa dúvida. Então não fique com receio, pergunte. Hoje o episódio está bem legal, a Pri já participou com a gente, segunda vez dela aqui no podcast, ouviu, investiu. E também mande suas dúvidas pelas redes sociais da Sacre, se você preferir, @sacreinvestimentos, com S no final. E também te convido a acessar o blog sacre.digital, que está cheio de conteúdos ricos, de várias pautas, enfim, sacre.digital. E se você quiser abrir uma conta, ter assessoria da Sacre, o link também está aqui na descrição desse episódio. O tema hoje, aí você falou até de investimentos e tal, mas hoje a gente vai falar de grana mesmo, patrimônio, né, Pri? Isso aí, Proteção, blindagem, então o tema tá bem legal. Muito bem, então estamos aqui com a Head de Proteção Financeira aqui na Sacre, a Priscila Neves, que ela vai explicar para nós como que funciona. A gente colocou aqui seguro de vida, mas eu acho que dá para ampliar um pouco mais, né? Seguro de uma forma geral e esses argumentos, então, por que ter um seguro, né? Por que você poderia ter um seguro de vida? Pois é uma reflexão que a gente precisa saber. Para quem já assistiu o outro episódio, sabe que eu apanhei aqui um pouquinho no final, né? Com certeza. Né, Pri? Mas tá bom, é isso mesmo. Esse é o objetivo, né? Não, com certeza. Esse é o objetivo. Acho que é muito importante a gente falar dessa ferramenta, né, de seguro de vida, porque ele é muito importante dentro de um planejamento financeiro, né? Ele é o que vai realmente assegurar que você não vai ter nenhum contratempo ali, que você realmente não vai mexer na sua carteira que você está construindo, né, no seu patrimônio. Ele também vai garantir aí, né, um sucesso para você no seu período produtivo da vida, né? Então, você tem ali todo um período onde você vai precisar da sua força física de trabalho, né? Então, independente se você é CLT ou autônomo, né, a gente precisa realmente da nossa condição. E caso a gente tenha, né, alguma intercorrência, algum imprevisto, ele tá ali mesmo para pegar na mão e falar, não, calma, a gente vai conseguir passar por isso, né, porque a gente tem hoje no seguro várias coberturas que a gente pode usar para N situações, né, então vou começar pontuando elas, tá? Ok. Acredito que é a primeira, né, que a gente falou já em relação ao trabalho, então a gente tem muito o seguro também como proteção de renda, além daquela ideia tradicional, né, que é deixar uma indenização para alguém, esse é um outro pilar, mas o proteção de renda é o que eu costumo falar ali primeiramente, né, porque é uma pessoa que não gera renda, ela não investe, ela não paga as contas, né, enfim, ela tem todo um problema, toda uma dor de cabeça e que o seguro ele funciona justamente para isso, né. No outro podcast, junto com Previdência, a gente até comentou que ele vem pro agora, né, pro amanhã também, mas também pro depois, porque uma outra funcionalidade desse produto é garantir uma organização financeira quando você não tá mais aqui, então você tá pensando já em terceiras pessoas, né, então ele tem aí dentro de um mesmo produto várias possibilidades, né, eu também comentei sobre a possibilidade de a gente poder fazer um seguro hoje sem uma cobertura de morte, que é uma coisa que nem todas as pessoas conhecem, né, então talvez por isso que elas não veem tanto valor, então assim, eu sou uma pessoa solteira, não tenho filhos, né, enfim, tem até uma brincadeira, se eu morrer eu só deixo saudades, né, porque ninguém depende de mim, mas você, você depende de você mesmo, né, então assim,
mesmo que você tenha ali uma condição financeira bacana, seus pais tenham uma condição financeira bacana, você tá numa condição onde você não gera renda, não é nada confortável, né? Então, assim, mesmo que você esteja ali incapacitado de trabalhar, de gerar renda, é bacana você ter um capital que você pode mudar a sua condição, né? Então, você teve a sua condição física afetada, mas você tem uma oportunidade. É diferente de quando você tem que gastar, consumir todo aquele patrimônio que você tinha para se adequar à nova condição, e aí você sai daquilo além daquele problema, você ainda sai com dificuldade financeira. Então, o seguro ele vem para isso também. Então, a gente pode aqui já traçar uma questão assim que não é tradicional, né? Porque não é cultural, né? Vamos falar assim da grande massa pensando em seguro. Primeiro, pensa em seguro pensando no sinistro, né? Então, pensando, e o mais comum é automóvel, casa, né? Tem um bem relacionado. Proteger bens que são tangíveis ali, né? Que a gente consegue mesmo. A gente às vezes não consegue mensurar a vida, né? Mas a vida é o maior patrimônio, né? O maior aí a bem gente, que a gente tem. entra numa categoria, vida. Aí dentro de vida, e você falou um negócio muito legal de... Tá, mas eu não vejo sentido nesse produto, porque eu tenho que morrer para usar ele, né? Então não é só para isso, existem outras possibilidades. Então, assim, tem alguns muros que precisam ser derrubados aí em termos de conceito, de entendimento do produto, né? E às vezes a pessoa tem essa limitação de ter um pensamento travado em um benefício, sendo que ele tem múltiplos benefícios. Muitos benefícios, né? E às vezes até no momento da contratação ali a pessoa não tem toda essa informação, então por isso talvez não veja com, né, olhos ali tão bons. Mas o que a gente faz aqui na Sacre também é ajudar a pessoa a fazer uma assessoria personalizada, né? Então, definir o que é o melhor para ela, se contratar uma cobertura de mortes com dependentes, sem dependentes faz sentido ou não, né? Porque tem pessoas que mesmo não tendo dependentes, pensam já lá na frente. Então, são vários fatores aí que a gente considera. Muito bom. Deixa eu contextualizar aqui você, que o Blanco falou que tomou uma invertida aqui no outro episódio. A gente gravou um episódio sobre previdência privada e seguros como ferramentas para sucessão patrimonial. Tá aqui no YouTube, tá na playlist aqui da Sacre. E aí o Blanco falou que tem seguro de carro, não tem seguro de vida. E eu falei, então você dá mais valor no seu carro do que na sua própria vida. Pois é. E até ele ficou um pouco abalado, né? Mas tá tudo bem. Ficou um pouco triste. Ficou pensativo, reflexivo. Mas ok, então só contextualizando. Essa questão, Pri, aí até o Blanco falou, a gente pensa muito na questão do automóvel e tal, porque é mais batido, né? Até pelo mercado, assim, a publicidade é em cima e a gente vê mais acidentes, né? E a gente vê acidentes durante a semana e a gente não vê tanta pessoa morrendo, ou enfim. Né? E a gente aqui também falando da tragédia, tá, pessoal? E a gente sabe que também tem uma prática ruim, né? Que é uma prática de você ter o seguro como um complemento de um outro produto que estão te oferecendo, né? Então a pessoa acaba fazendo o seguro ali. Nem sabe que contratou, né? Nem sabe que contratou, né? Acaba fazendo porque ela precisava fazer aquilo para destravar uma outra linha de produto, uma linha de crédito. Foi fazer um empréstimo e contratou um seguro. E aí justamente por isso que ela acaba não dando tanto valor, né? Porque, enfim, ela já foi contratada de uma forma errada, né? Então, por isso que a gente faz mesmo esse planejamento personalizado, para que a pessoa entenda, né, que dentro da vida dela tem muitos fatores que podem tirar ela de um planejamento financeiro, né, equilibrado ali. Então, a gente tem hoje coberturas que protegem uma necessidade temporária, protegem uma necessidade mais permanente, né? Deixa eu aproveitar esse gancho seu, então. Já pediu-se um mapa teu. Então, bate brevemente, assim, né, sem explicar muito do produto e entrar em detalhes, mas qual é o produto, para que serve? Qual é o produto, para que serve? Tu conseguiria fazer uma listinha, assim, de, sei lá, 3, 5 produtos dos mais, vamos dizer assim, relevantes? Sim, cada seguradora tem, né, ali um produto diferente, tem seguradora que tem um produto que a outra não tem, mas, no geral, né, a primeira cobertura que a gente sempre fala é a de morte, que a gente chama de cobertura base, né, então, na maioria das seguradoras ela é essencial, mas a gente trabalha com seguradoras que não são. Então, dentro da cobertura de morte, a gente pode trabalhar com uma cobertura temporária, que a gente chama, que é um seguro tradicional, né, que você faz ali, enquanto você tem, você vai pagando. Em algum momento ele acaba, né, você é excluído desse tipo de seguro, mas a gente também tem o seguro resgatável,
que é um seguro um pouquinho diferente, né, onde você antecipa ali o prazo de pagamento, você quita esse seguro e lá na frente você tem a possibilidade de pegar, né, esse retorno, né, do dinheiro, ou até mesmo deixar ele lá como uma ferramenta vitalícia, que certamente você vai usar para uma transmissão de bens, né, você não, a sua família vai usar ali para ter uma liquidez nesse momento. Então, falando de coberturas de morte, a gente tem ali, né, algumas classificações diferentes, tá? Mas, em via de regra, é uma cobertura que vai te garantir ali, né, caso você venha a falecer, esse capital para sua família. A gente tem também as coberturas que a gente chama para utilizar em vida, né? Então, são coberturas onde o beneficiário é o próprio proponente, né, o próprio segurado. Então, falando dessas coberturas de vida, a gente vai ter coberturas para doença grave, né? Então, no diagnóstico de doença grave, você recebe um capital assegurado. A gente tem cobertura de invalidez, então, invalidez por doença, invalidez por acidente, né? Que ali é para proteger um quadro que não é reversível, né? Então, você teve um acidente, enfim, e não vai voltar às suas condições normais, você consegue ter esse capital, que muitas vezes também é o que vai ser utilizado ali para você dar um novo rumo para sua vida, né? Assim, se você tinha uma profissão que foi afetada por aquilo, então você recebe um capital e aí você tem essa possibilidade de seguir em frente, né? Então, não te desestabiliza. A gente tem uma cobertura muito bacana também, que ela é específica, né, para profissionais liberais, autônomos aí, né, aquele profissional que, se não for trabalhar com a sua força física mesmo, né, não sair de casa, né, por exemplo, um médico que precisa fazer uma cirurgia, usar principalmente as mãos, né, um dentista, advogado, enfim, né, nessas profissões no geral, é uma proteção que garante a renda mensal, né, da pessoa. Então, caso ela fique afastada ali por um motivo de doença ou acidente, a seguradora cobre ali as despesas que ela tem, né, proporcional à renda mensal, né, o capital que ela contratou. Então, essa cobertura, ela é essencial, né, a gente tem casos aí de pessoas que ficaram meses utilizando ela, então, só conseguiram se manter devido a essa cobertura. E além dessa cobertura, a gente também tem diárias de internação, né, todas as coberturas adicionais, elas são bem amplas em todas as seguradoras, então tem cobertura para caso você precise fazer uma cirurgia, caso você precise, enfim, ter uma segunda opinião médica, né, a gente também tem aí, já são proteções que vêm adicionais dependendo de cada seguradora. A gente consegue ter proteções aí para doença crônica, por exemplo, né, hoje a gente tem seguradoras que cobrem dengue, que não é algo tradicional, então, assim, é bem amplo, por isso que a gente faz né, essa análise junto com a pessoa para identificar o perfil dela e entender o que ela precisa, né, versus o custo que ela vai ter, né, por aquilo. Então, acho que é basicamente isso, as coberturas, assim. Legal. Te respondi? Respondeu. E na parte profissional, tem aquele seguro de responsabilidade civil. Isso. Como que ele funciona? O seguro de responsabilidade civil, aí ele já vai mais para proteger o lado profissional, né, então, assim, caso a pessoa tenha algum processo, algo ali, né, que ela vai ter uma dificuldade para realmente desembolsar, né, e fazer o pagamento, a seguradora vem para cobrir aquilo, né, pelo profissional. Então, ela garante o lado profissional da pessoa, né, para aquilo não afete todo o lado planejamento dela financeiro que ela tem mesmo, tá? Então, público-alvo desse tipo de cobertura poderia ser um contador, um advogado, um médico, hoje pessoas da área de saúde. Poderia ser eu. Sim, hoje ela é muito ampla, né, inclusive influencers fazem, qualquer pessoa que é passível de processo, né, que é um profissional visado hoje em dia. Dano moral, alguma coisa desse tipo, né? Isso, dano moral, né, enfim, advogados fazem, contadores, quem faz muito são médicos, né, o médico realmente tem já essa cultura, mas está se ampliando para outros tipos de profissionais também, então todo profissional que está exposto hoje em dia, né, principalmente agora com, né, enfim, internet, mídia social. E eu tô falando que não tô de deboche, não. Quando eu trabalhava como repórter, eu sofri ameaça de processo umas 3 vezes. Sim. E no exercício da atividade de repórter. Tô lá reportando o que tá acontecendo, eu vou te processar, não sei o quê. E se você perdesse um processo, você ia ter o capital? Não, e com certeza o jornal também não ia arcar nem com o meu advogado. E aí o seguro entra nesse momento. Isso, aí ele entra nesse momento, né? O seguro, ele é sempre para esse planejamento, né? Você tem que se planejar para o pior acontecer, né? Então, o pior é algum paciente, cliente, né? O parceiro ficar descontente e realmente ir lá, né? E pedir uma indenização que muitas vezes você não tem em caixa. Então, a seguradora vem para cobrir isso. E veja que, assim, de todas as proteções que você foi colocando, vou usar esse termo proteção, acho que não é nem técnico, mas enfim, só para deixar mais próximo aqui, né? Todas essas coberturas que você foi colocando e o momento de se utilizar, a gente
tá com a mesma filosofia do ter para se proteger. Isso. Proteger algo que seja até maior. Porque, por exemplo, pode ser que algum processo, não vamos ficar no responsabilidade civil, algum médico ali, o processo te tire da profissão, não sei, te afaste da profissão. Suspenda seu sua... registro de classe. Então, com isso vai afetar seu faturamento, a sua renda. Então, assim, Com certeza. de toda maneira a gente está falando da proteção da pessoa mesmo, para que ela consiga continuar exercendo a profissão, até porque mesmo a vida, se ela for suspensa, né, ela vai ter um tempo que ela pode recorrer e tentar voltar para a atividade, mas e nesse tempo, né? Exato. Esse tempo ela não pode se descapitalizar, então por isso que é importante, né, ela ter esse respaldo da seguradora que vai cobrir por ela esse capital que ela precisa pagar. Legal. E assim, então, se você que conhece aí um colega médico, né, advogado, etc., ou você mesmo e não tenha, né, então já fica a dica aí para pesquisar sobre o assunto. Com certeza. Aqui na Sacra a gente consegue atender com seguradoras diversas, né, esse produto de responsabilidade civil também. Ele é um produto bacana que vai depender de quanto capital segurado você escolhe, mas ele é um produto acessível, não é um produto que, não é para mim, então acho que vale a pena conhecer, vale a pena agendar com a gente para explicar melhor sobre esse produto. Sim. E até o profissional, né, ele vai ter essa sensibilidade do tipo, poxa, não, eu não preciso de tanta cobertura assim porque eu não atendo essa classe de clientes. Não, eu já atendo clientes high ticket, meu produto é caro, logo, se você sofrer um processo, vai ser de forma proporcional, né, uma indenização alta, né? Com certeza. Essa sensibilidade do cliente é importante também, né? Com certeza. Nesse caso aí, Pri, a gente fala, esse aqui para mim ficou bem claro, né? O incapacidade temporária. Nesse caso para cobrir uma eventual indenização, um processo, enfim, aí seria o resgatável o mais indicado ou não? Não. Esse seguro de responsabilidade civil, ele não é um seguro resgatável. Quando a gente fala de resgate... Ele é específico para isso. Ele é específico para isso. Ele não é um seguro de vida, né? Ele é um seguro de responsabilidade civil. Então, ele não entra na modalidade resgatável, né? O único seguro que a gente tem no mercado aí resgatável é o seguro de vida mesmo. Fazendo uma... Sim, abrindo os lados dos mares aqui. O seguro em si, de forma tradicional, como eu entendo, tá? Então me corrija, assim, precisa o sinistro acontecer para você ter o direito de acessar aquela cobertura. Então, tipo, eu tive um acidente com o meu carro. Aí o sinistro é reportado, tá tudo certo, documentação tá certa, pagamento tá certo, tá. Então, aí eu sou indenizado porque aquele sinistro aconteceu. Isso. O resgatável não precisa ter um sinistro, é isso? Na verdade, o resgatável é uma possibilidade de você ter o retorno do seu investimento, né, do seu dinheiro. Mas quando você faz esse resgate, o seguro automaticamente ele acaba, né? Então, é como se a seguradora estivesse recomprando a apólice que ela vendeu para você, entendeu? A garantia, porque muitas vezes você paga a metade, né, do que você teria de capital segurado. Então, para ela, compensa muito mais que você resgate esse valor, porque algum dia, como ele também é um seguro vitalício, ela vai ter que pagar isso para você. Então, você já quitou o seguro, ela tá atualizando pelo IPCA, então ela te oferece essa possibilidade de você pegar o seu dinheiro de volta e ela não te proteger mais. Entendeu? Okay. Então, isso é uma possibilidade desse tipo de seguro, tá? O sinistro que você perguntou, né, ele pode ser diferente de acordo com cada seguradora. Então, um sinistro de morte é, obviamente, ali comprovado por um atestado de óbito, né? Então, a pessoa faleceu, independente da causa, a família recebe. Já um sinistro aí que a gente fala dessas coberturas em vida, é no ato do diagnóstico de uma doença, né? Um acidente que a pessoa foi constatado ali que ela perdeu a mobilidade, a capacidade dela de desenvolvimento, ou então mesmo algo temporário, né? Ela pegou uma doença, contraiu uma doença e vai ficar em casa afastada por X período. Então a seguradora vai lá, esse também é considerado um sinistro, né? Então os sinistros eles são bem diversos. No caso de responsabilidade civil, o sinistro é quando o juiz vai lá e bate o martelo e fala, você precisa pagar isso aqui para tal pessoa. Então aí nesse caso o sinistro é aberto e a seguradora que faz esse pagamento. Mas em todo... meu raciocínio, mesmo assim, não está incorreto. Não, assim, tá correto. De um lado, o sinistro precisa... O fato gerador é o sinistro, assim, seja ele qual for, para eu ter acesso à apólice, ao que eu contratei. Para você ter acesso ao capital. E no resgatável, não necessariamente precisa ter um sinistro. É só eu aceitar... Obviamente, tem que cumprir o contrato, né? Um tempo ali de contrato e tudo mais e tal. E aí eu pode pegar o valor de volta. Isso mesmo. Então, esse, assim, é um bom produto até para aquela... Eu vejo que é um bom produto pro cara que tá em cima do muro, sabe? Meio que assim, não sei se segura pra mim e tal, mas, pô, então
tem um retorno. No ruim você pega o que você pagou de volta. Exato. Então, você consegue ter esse retorno, né? E também ele é um seguro que, caso você quite ele num período curto ali de pagamento, ele vai continuar, a reserva dele vai continuar sendo atualizada pelo IPCA. A gente tem uma rentabilidade que a gente chama de rentabilidade atuarial também, né? Que aí varia de acordo com seguradora, sexo, condição financeira, de saúde. Mas aquilo lá você já parou de pagar e o seu dinheiro não está perdendo o poder ali, né, de compra. Ele continua tendo a atualização acumulada, entendeu? Então, mesmo que você pare de pagar e você mantenha ele 10 anos, a partir de 10 anos, né, que você já parou de pagar, você consegue ir lá e pegar esse dinheiro corrigido sem que você tenha desembolsado nenhum real. Entendeu? Nesse período. Importante frisar que esse não é um produto de investimento, tá? A gente está falando dele, ele é uma modalidade dentro do produto seguros, da caixinha de seguros, SUSEP. Então, só fazendo esse disclaimer aí, diretor. Eu até ia pedir pra Pri explicar pra gente. Aí, às vezes não, na maioria das vezes aqui no podcast eu faço o papel do leigo, né? Que é o que eu sou de fato no assunto seguros. Aí o Blanco falou que SUSEP, tá, mas o que é SUSEP, né? Então, assim, não sei se dá pra fazer um geral. Como que é o mercado, como que contrata, quem regula, quem pode vender. É seguro? É seguro, o seguro é seguro. Meu seguro é seguro, boa. Claro, a SUSEP ela é o órgão, né, que regulamenta todos os tipos de seguro. Então ela vai tanto checar as comercializações, né, com os corretores, as coberturas, quanto se a seguradora tem a capacidade mesmo, né, de cobrir aquilo que ela está oferecendo de capital segurado para o número de clientes que ela tem, né? Então, a SUSEP ela faz todo esse trabalho mesmo de regulamentação. Quando a pessoa contrata, tem qualquer tipo de problema com seguradora, é na SUSEP que ela precisa ir, né, para ter auxílio. Claro que o papel do corretor, né, é fazer esse intermédio e mostrar para o cliente os prós e contras de cada seguradora, porque mesmo todas, né, que eu falei aqui, doença grave, invalidez, morte, a maioria das seguradoras, né, acredito que até 100% delas têm a mesma cobertura, mas dentro daquela cobertura, cada uma tem uma condição geral, uma especificação diferente, né? Então, uma cobre até certa idade, uma cobre X doença que a outra não cobre, uma tem carência, a outra não tem. Então, acho que primeiro momento é o papel do corretor, né? Que é o que eu faço aqui na Sacre, inclusive, que é explicar para o cliente tudo que tem em cada seguradora e deixar ele à vontade também para decidir qual que faz mais perfil ali, né? E atende melhor o perfil dele. Acho que esse é um ponto importante, inclusive. Sim, até depois a gente pode, mais pra frente, na hora de encerrar, e eu vou te perguntar o benefício de contratar um seguro com a sua assessoria aqui, também com a Sacre. Eu quero fazer... Vou ter que deixar meu comentário pro final, então. Eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem que olhar para contratar seguro, a pessoa que está nos atendendo. Por que você vai ligar para a seguradora, para a SUSEP, num problema? Não tem como, e outra, até quem entra no aplicativo do banco ali, vai ter lá, seguros, a pessoa pode sair contratando a revelia, provavelmente não vai ler os termos gerais. Não, ninguém lê praticamente. E não sabe o que tá contratando. Então, Blanco, eu tenho um quiz pra você aqui, até... Pra mim? Ela que é convidada, pô. Mas esse é pra você, pra ver se você tá atento aí. E eu só sei disso também, porque eu já fiz um vídeo lá no meu canal a respeito disso. Se existe as seguradoras, quem que é a seguradora das seguradoras? Olha, que pergunta importante. Poxa, é verdade, hein? E eu esqueci desse negócio aí. Posso falar? Explica. Tá. As seguradoras, elas têm uma resseguradora, né? Que é uma seguradora que vai fazer o seguro que aquela seguradora tem condições de pagar aos clientes. Caso ela não tenha, existe uma segunda seguradora. Então, né, quando alguém pergunta, qual que é a garantia que eu tenho, né, que realmente a minha família vai receber, porque a maioria dos casos é que você faça, né, e quem vai utilizar não é você, né, tirando as coberturas em vida. Então, acho que a primeira garantia que a pessoa tem é escolher uma seguradora sólida, né, uma seguradora que tem aí anos de mercado, que tem já tradição. A gente trabalha com seguradoras que têm 150, 200 anos no mercado, né, comercializando esse produto. Então, algumas até global, né? Isso, tem seguradoras, a maioria são internacionais, né, então elas têm história ao redor do mundo, não é só aqui no Brasil. Tem uma classificação, inclusive, né, que a gente fala AAA, muito melhor do que o Brasil, né, comparado, né, o risco mesmo de quebrar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, você escolher uma seguradora ali que é especializada, que oferece solidez, enfim. Um outro ponto é entender qual é o ressegurador, né, dessa seguradora. Então, a gente tem em cada uma, né, uma outra seguradora muito sólida e muito
conceituada, né, no mundo todo, então uma resseguradora por trás daquilo. E a terceiro respaldo aí que o cliente pode ter é em relação à SUSEP, né, porque a SUSEP ela também tem essa função de checar se a seguradora vai ter condições ali, né, de pagar, e se ela achar que não tem, ela pausa a comercialização desse produto. Então você tem aí, né, 3 respaldos aí para garantir, né, essa segurança. Além da IRB, existe outra resseguradora no Brasil? A gente tem Munique Re, né, que é a seguradora da MAG hoje. Que atua no Brasil. Isso, que atua no Brasil. A maioria são resseguradoras internacionais, né, todas muito bem cotadas aí. Então, isso garante muito, né, a solidez. E a IRBR tá mal cotada, né? Não tá muito bem o filme, mas ela tem uma grande parcela do mercado, sim, né? É estatal. Até onde eu sabia, era a maior resseguradora, né? Sim. E eu só sei também porque eu fiz o vídeo, né? Igual eu falei. E assim, eu acho que no final do, né, vamos imaginar um colapso total no sistema. A gente ainda tem a SUSEP, que com certeza tem mecanismos de proteção vinculados ao governo, ao Tesouro, que já vai ser a primeira a ligar o alerta, exato. Né? Tá, mas no caso aqui, Pri, até o nosso ouvinte aqui no Ouviu Investiu, ele tem muito um perfil de investidor, né? Então, provavelmente acompanha os mercados, as notícias e sabe que o IRBR teve alguns não tá indo bem das escândalos de gestão, até que foi alvo de denúncias, enfim. As que a gente trabalha aqui tem outra resseguradora por trás, então são outras que atuam, são outras, não, que atuam no Brasil também. Não são essas, né? A gente tem resseguradoras que estão sempre bem cotadas, né? Essa Munique Re mesmo é uma das resseguradoras, tá? As seguradoras, elas também é um contrato flutuante, né? Não tem como falar que a resseguradora da X seguradora vai ser sempre aquela. Porque, obviamente, como elas têm essa solidez e essa história no mercado, elas vão sempre procurar uma resseguradora que tenha condições de pagar o risco dela, caso ela não tenha, entendeu? Então, se essa resseguradora que você comentou não está bem cotada, aí a seguradora pode ir lá e mudar o contrato e colocar outra resseguradora. Mas é importante saber que elas... pode mudar a seguradora que a gente contrata. Da mesma forma que se você não estiver contente, se você achar que essa seguradora que eu contratei, eu tive um feedback negativo, você é livre para trocar, né? Inclusive a gente tem ali várias modalidades que você pode fazer para trocar de seguro, não ter nenhum prejuízo. Então a gente também cuida dessa parte. Vamos explorar melhor isso, porque a pessoa tá lá no banco, no bancão dela, tá com dúvida, ela acha que tá num produto ruim, amanhã ela vai pegar, né? Ou agora que tá nos ouvindo, em agora 2030, que ela sabe, né, que... tá lá nos ouvindo e viu e falou, putz, tô num produto ruim aqui e não tô feliz, vou procurar a Priscila, etc e tal. E aí, pra onde ela vai? Qual que é o primeiro passo dela, assim? É possível ela portar seguro e seguir a vida, não perder o passado? Fazer uma portabilidade mesmo, né? A portabilidade no seguro, ela não existe, né? O que a gente faz é realmente fazer um cancelamento da pólice que a pessoa tem e trocar para uma outra seguradora. Quando é um seguro temporário, a pessoa não tem prejuízo nenhum, né? Não é um contrato que se você sair, você vai ter algum tipo de punição, né? Você é livre ali. Se for um seguro, né, que a gente chama de capitalização, né, que é a modalidade dos seguros resgatáveis, que você está ali formando uma reserva, mas de repente você não está contente, né, confortável com aquela seguradora, você quer trocar, mas não chegou num prazo ali, né? A gente tem um prazo onde você já consegue retornar tudo que você pagou, né? Mas antes disso, a gente tem um prazo que se você resgatar, você resgata negativo. Então, realmente não compensa resgatar. E o que a gente faz é utilizar de algumas ferramentas, por exemplo, o saldamento, né? Que é você pegar aquilo que você já pagou, quitar o seguro. Então, você transforma, né, o capital segurado proporcional ao que você pagou, e aí a partir dali você não paga mais nada e você tem uma pólice ali que está quitada, tá? Mas, em via de regra, eu faço essa análise com o cliente, porque muitas vezes até compensa pela reserva que ela tem na outra seguradora, sair mesmo, pegar até muitas vezes uma reserva negativa do que continuar ali 10 anos, 15 anos, 20 anos pagando um seguro. Ou ainda pelo salvamento. Isso, Saldamento. Até porque, aí me ocorreu agora, não faz sentido questão de portabilidade, porque não tem carência, né?
Diferente de um plano de saúde, que tem carência. Ele tem uma carência de 2 anos quando você contrata para resgate. Então, assim, você mas contratou... o normal, sem ser resgatável... Não tem. Você entra ali, acha que assim, você pode até explicar melhor. Mas você paga, é pra entrar e já tá assegurado. Se você pagou 1 mês, 2 meses, e você foi lá e falou, não, nossa, li uma matéria que a seguradora não tá bem, ou não tô gostando do atendimento, né, enfim, tem um feedback ruim, você pode simplesmente ir lá, cancelar, trocar e fazer né, claro que se você ficou... Mas eu acho que o que o Ângelo colocou é assim, por exemplo, você contratou o seguro aqui de responsabilidade civil, e você não sabia que ia receber um processo. Mês seguinte você recebeu um processo, a coisa andou e você, né, tem que indenizar a pessoa lá. Não tem um período, não pessoa tem carência, já tá valendo. Né? Contratei hoje, amanhã... A cobertura já tá valendo. Aí depende de cada cobertura, né? Então, por exemplo, se for uma responsabilidade civil, vai depender de acordo com cada seguradora. Tem seguradora que, inclusive, cobre processos retroativos. Então, se você contratar hoje, você tiver um processo de 6 meses atrás que de repente apareceu, né, ali, enfim, ou então ainda vai ser julgado, ela cobre. Que já tá em andamento. Já tá em andamento também, ela também cobre, tá? Claro, depende do tempo do andamento, né? Se for 5 anos atrás, pode ser que não, mas 6 meses, então depende da regra, tá? Mas o produto de vida em si, se for uma cobertura de morte, as seguradoras que a gente trabalha, elas não têm nenhum tipo de carência, né? Existem seguradoras no mercado que têm carência para cobertura de morte, mas essas realmente não são boas, né? Imagina, você faz um seguro que você tem que ter... Não tá no nosso portfólio. Não tá no nosso portfólio. Não morre ainda não, que ainda não tá no tempo. Você tem que esperar para falecer, enfim. Essas a gente não trabalha, mas as que a gente tem não tem carência. O que você vai encontrar de carência é para uma doença grave, por exemplo, né? Caso você contrate, você mesmo não saiba que você tem uma doença, então a seguradora pede em média aí 60 a 90 dias, depende da seguradora, e para essa sim. Nos casos de invalidez, né, para acidente não tem carência, né, porque o acidente é uma coisa que não tem como prever, né, acontece a qualquer momento. Então varia de acordo com cada seguradora, mas a maioria, assim, é uma carência muito tranquila. Inclusive a gente tem, né, vocês perguntaram da portabilidade ali, a gente não tem uma portabilidade, mas se você tá hoje numa seguradora que você tem uma cobertura de doença grave, e aí você tá com receio de trocar para uma seguradora melhor, porque você vai ter que entrar na carência de novo de 3 meses, né, 60 dias, a gente tem uma compra de carência. Então você consegue sair de uma seguradora e ir para outra sem carência, se você já tem uma pólice vigente. Então, com isso, você consegue fazer essa troca sem prejuízo também. Legal. Deixa eu aproveitar aqui então a pausa e já passar os recados. Se você tem alguma dúvida até aqui, pode deixar pra gente aí nos comentários do vídeo ou mandar pelas redes sociais da Sacre, @SacreInvestimentos. E também, às vezes eu faço umas perguntas aqui que é meio, de onde ele tirou isso? É porque eu leio muito o blog da Sacre, tá? Sacre.digital. E lá tem bastante conteúdo sobre seguro, inclusive a maioria é escrito pela própria Pri. Então eu te convido a acessar Sacre.digital, e se você quiser abrir uma conta aqui na Sacre, ter assessoria da gente também, tem link aqui na descrição do vídeo. Isso aí. Pri, tem uma pergunta aqui pra gente atender até a nossa parcela aqui de ouvintes que são investidores. Por que o investidor tem que pensar num produto de uma forma objetiva, assim? Qual que seria, para mesmo que na média, sem entender a pessoa, né? Qual que seria um produto que você diria para ela, assim, agora, começar a pesquisar, começar a entender e, enfim, se aprofundar para a contratação? Vai depender um pouquinho do perfil desse investidor, né? Se ele é uma pessoa que também está pensando na família, se ele tem filhos, né? Hoje, por exemplo, a gente faz um seguro provisionando ali a educação dos filhos, né? Você que tem filho pequeno agora, você sabe, né? Tem um longo caminho ali, né? E o investimento não é barato em educação. Então, quando eu sento com a pessoa, eu faço esse cálculo, né? A gente ainda vê quanto que ele vai gastar para investir nessa educação. Então, a gente coloca isso ali dentro do seguro. Mas uma pessoa que investe, né? Geralmente ela já está construindo um patrimônio, ela já tem um patrimônio. Então, ela precisa pensar também nessa transmissão, né? Do patrimônio que ela tem. Então, o seguro, como eu também já comentei num outro episódio, né? Quanto antes você faz, ele te garante mais benefícios ali, né? Então, você tem uma possibilidade de usar uma estratégia ali para essa transmissão de bens que vai te evitar custos, vai te resolver problemas que você provavelmente pode ter no futuro, sua família pode ter no futuro. Então, eu acho que para o investidor, né, o ideal é pensar mesmo nessa parte de sucessão, também na sua proteção, né, entrando ali no trabalho, né, será que eu trabalho com alguma coisa que hoje eu gero renda, mas sou o pilar financeiro da casa, e imagina se amanhã eu passo de pilar, de provedor, né,
para uma pessoa dependente, né? Imagina você hoje, você é um provedor do celular, você tem seu filho como dependente, mas do dia para a noite alguma coisa pode acontecer com você, uma doença, um acidente, você ficar acamado, por exemplo, e aí dali, além de você não trazer mais renda para sua família, você está gerando um custo, né? Um gasto ali, né? Para cuidar de tudo isso. Então, mesmo com todo o patrimônio que, né, que o investidor possa ter, ninguém tá passível aí, né? De ter qualquer tipo de intercorrência, então o seguro ele vem para isso mesmo, né, para respaldar, para fazer com que você não mexa nessa carteira de investimentos que você está criando, que geralmente é para o futuro, né, para complementar a renda que você vai ter lá na frente, para criar um patrimônio ou até mesmo para investir em algum negócio, enfim. A carteira de investimentos que a gente faz nunca é pensando em uma doença ou uma morte ou, né, uma invalidez, ela é pensando em crescimento, né, em prosperidade. Então, acho que o investidor, o maior conceito que ele tem que ter quando ele olha para o seguro é que aquilo lá vai proteger e vai garantir que ele vai continuar com a estabilidade de continuar investindo. Então, é aqueles 5%, 2%, 3% na renda que você tem que vai garantir todo o resto ali, entendeu? Então, é Legal. por aí. Sim, inclusive eles falam, né, a gente aborda às vezes aqui os termos que são até um pouco jargão, aí falar reserva de emergência, né, que você tem aí no seu, não é para ser para emergência, é para ser para oportunidade, até teve essa mudança de conceito aí entre os educadores financeiros, porque a emergência você garante com o seguro, né? Isso, Então, emergência mesmo, né, na verdade, algo permanente ali que você não vai ter como mudar, é só o seguro que vai garantir para você, né, porque essa reserva de emergência você tem que utilizar para, aconteceu alguma coisa comigo, fui viajar e, enfim, vou ter que me Algo pontual, né? algo pontual, até porque se você consumir aquela reserva, depois você não vai ter mais. Ela é entendeu? finita. Ela é finita. A gente tem, por exemplo, no mercado, uma cobertura que é a diária de internação, que era uma cobertura que a gente não utilizava tanto quanto a gente passou a utilizar na pandemia, por exemplo, né? Porque a gente teve pessoas que ficaram 20, 30 dias ou até mais internadas na UTI, né? Então, muitas vezes as pessoas não tinham como conseguir uma UTI, enfim, pelo plano de saúde já não tinha que pagar uma UTI por sim, fora. Só para dar o uma hospital medida de público grandeza tava tudo cheio, né? do que eu tenho de conhecimento, assim, uma diária de UTI é na faixa de 7, 12 mil reais. A gente tá Isso. falando de um serviço normal. Não Uhum. estamos falando de hospital tipo Sírio-Libanês, que deve ser Com certeza. 50, 100 pau uma diária de UTI. E os planos de saúde, eles têm limitações também, né? Então, assim, alguns planos têm essas limitações que provavelmente você pode ter que contribuir com participação daquilo, né? Então, ter que desembolsar um dinheiro. Então, aí você imagina, se você fica 30 dias 300 mil. 300 mil, você adquire uma conta que você começa a avaliar se era melhor você sair do hospital para pagar ou não, né? Brincadeira, mas enfim. É uma conta aí que você vai ter pro resto da vida. Então, a gente tem ali, né, essas coberturas diárias de internação hospitalar que vão cobrir aí 200, 250 diárias no ano, entendeu? Onde você vai receber um crédito que, por mais que você não precise pagar o hospital em si, pagar o profissional, ela vai garantir os dias que você não foi trabalhar, né? Então, o dia que você não gerou renda, o dia que você, mesmo que você não trabalhe, você precisou de alguém para ficar com seus filhos, precisou pagar alguém para fazer algo que você faz. Então, ela vem para isso, né? Para te dar também uma proteção financeira. Legal. Eu tava aqui discutindo e lembrando dos haters aqui, né? A gente é legalzinho, pô, é um canal super gente boa, mas existe, né? Eles estão por aí na internet. E aí pode ter a pessoa que nos escuta agora e fala assim, mas esse negócio é tudo balela, porque a seguradora nunca paga. Ela sempre enrola e dá um jeito de não pagar, né? Minha parte da resposta, e depois eu gostaria de te ouvir, assim, é que acho que tudo tem que estar bem explicado, né? Esse processo e essa curadoria, esse sistema, essa sistemática existe justamente porque, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas, né? E querem só tirar a vantagem do produto. Sim. E aí, para que isso fique organizado e que tenha, de fato, assim, uma segurança e faça o que ele tem que fazer, que é proteger as pessoas, é necessário existir um sistema, né? Claro. Então, o que, assim, tua experiência, tua vasta experiência, inclusive, de como que é isso, né? Se você percebe, eu tô colocando aqui como percepção, né? De que o cara que é reclamão é o cara que contou uma história mais ou menos lá pra abrir o sinistro. A gente tem, né, uma má fama do produto, né? Principalmente por essa questão que a gente falou da comercialização dele, muitas vezes ser embutido num outro produto, então a pessoa
acaba contratando ali, não tem muita informação. E aí, por isso que uma assessoria, né, é importante para a pessoa entender realmente o que ela está contratando, mas também é importante que essa pessoa, além de ter um bom corretor, né, uma boa assessoria, alguém que ela confie, ela também busque ler as condições gerais, né, porque elas estão sempre disponíveis ali, até mesmo na internet, muitas vezes, se o corretor não passa para a pessoa, ela consegue ela mesma ali ter acesso. É que é um trabalho em conjunto, né, muitas vezes a gente não lê, né, e só contrata, enfim. Eu já peguei, por exemplo, coberturas de morte, mas era uma morte por acidente de avião, e o avião não podia ser particular, tinha que ser privado. Nossa, olha só, tem um monte de Cs ali. Então assim, né, você tem que falecer num acidente, tem que ser num avião, e não pode ser o seu jatinho, tem que ser um avião que seja, né, de uma empresa regulamentada e tudo mais. Então, assim, tem muitos poréns, né? Então, acho que o nosso papel é realmente mostrar para a pessoa, né, o que tem numa cobertura, o que não tem, mas o que pode ajudar muito a pessoa é ela realmente optar por uma seguradora que tem uma análise prévia, né? Uma seguradora que vai, antes dela aceitar você como cliente, ela vai analisar quem é você, entendeu? Então, a gente trabalha com as seguradoras que todas elas fazem uma análise prévia antes de você contratar, né? Eu passo a proposta para a pessoa. Caso ela aceite, aí a coisa inverte, né? Quem analisa a pessoa é a seguradora. Então, a seguradora ela vai analisar diversos aspectos. Ela pode tanto aceitar, falar, ok, eu te aceito. Ela pode falar não para você. E ela também pode falar, eu aceito, mas eu aceito com um agravo de prêmio. Nessas condições, eu posso retirar algumas coberturas, né? Você tem, por exemplo, uma profissão de risco, então por isso essa cobertura de invalidez, por exemplo, né, para quem trabalha embarcado, né? A gente não consegue fazer, porque a pessoa tem um risco alto ali de acidente, de queimadura, enfim, né? Então, não tem. Então é um bom sinal quando você vai contratar um seguro e você fica recebendo muitas perguntas da seguradora. Sim. Significa que você como um segurado dela pode ficar, assim, já é um bom sinal de que, poxa, estão cuidando do risco que entra pra dentro de casa. É chato, né? A gente sabe que às vezes é chato, às vezes tem que procurar um exame que você fez lá atrás, né? Mas ao mesmo tempo aquilo é um respaldo seu, porque depois ela não pode te negar a pagar o benefício, né? Ela revirou você, ela sabe, ela pegou seu imposto de renda, não é sempre, tá? Mas ela pode pedir o seu imposto de renda, ela pode pedir exame, ela pode pedir para você contar quais atividades você exerce dentro da sua rotina de trabalho, né? Sua rotina, enfim, pessoal ali. Mas depois disso, elas têm, né, a maioria, um período de não contestação, que é um período onde passou pela análise, né, passou ali o prazo, ela tem que pagar você, porque, né, dentro das condições gerais dela, ela colocou... Ela teve o tempo dela de Ela teve o tempo dela, ela fez análise, e isso facilita também no recebimento do benefício, né, porque ela já tem a sua documentação, ela já sabe quem é você, né, então, por exemplo, faleceu, né, foi uma indenização por morte. Você envia o atestado de óbito porque todo o resto a seguradora já sabia, entendeu? Ela já sabia quem era você. Diferente de, por exemplo, eu já peguei seguros aí de bancão, né, como a gente fala, que a pessoa só assinou, cobre doenças graves, mas aí na hora de receber, mas não era essa doença, não era esse... Tem 1000 CIDs. Não era câncer nesse nível, né, que cada seguradora, eu cubro câncer, mas... Qual é o tipo de câncer, né? Tem seguradora que não cobre câncer no nível leve, por exemplo. Câncer de pele, né? Enfim, tem outras que já cobrem, né? Já oferecem essa cobertura. Então assim, eu achei muito legal. Isso já é um bom parâmetro para a gente ajudar aqui as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo. Foi muito fácil contratar o seguro, liga o alerta. Pode ser que você tá num produto varejão ali, é bem provável que esteja. Que tem carência, que tem, enfim... Né, você pode falar pro Quatro Ventos que você, né, tem seguro, mas se você tá segurado é outra coisa, de fato, né? Com certeza. Imagina, porque hoje em dia você contrata no aplicativo, né? Você vai lá, aperta 3 botões, você contrata um seguro, mas a seguradora não sabe quem é você, o que você faz, então... Tudo isso é contestável no momento do sinistro, né? As seguradoras tradicionais, que é onde a pessoa mais precisa do seguro. A pessoa, ela vai ser analisada no momento do sinistro, né? Então, aquilo dificulta, inclusive, o recebimento dela, né? Pode levar mais tempo. Então, é isso. E a seguradora tem o direito. Já que eu não conheci você antes, eu posso te conhecer depois. E aí ela pode pedir documentação, pausar, enfim. E aí... É bem semelhante ao plano de saúde. Eu trabalhei com plano de saúde, é isso. A gente até estava falando aqui
fora do ar, e eu também já trabalhei com plano e era bem assim, era bem fácil vender, sabe? Mas aí você começa a analisar. Mas uma vez que você conheceu o seu beneficiário, né? No plano de saúde é beneficiário. Você conheceu o seu beneficiário, você não pode mais questioná-lo durante o uso do... E eu digo assim, era fácil de vender no sentido de aceitar qualquer pessoa. Uhum. Entendeu? Até seguro de carro, às vezes você vai contar, mas eu quero tal segurador. Eles não aceitam porque a pessoa é jovem, é homem, é baladeiro e tal. Recusa, né? Então, recusa. E nós temos nós somos prejudicados nesse momento aí. Sim. Se é jovem, se é homem, se mora sozinho, se é solteiro, pronto, seu seguro vai ser 2 vezes mais caro. Merecido, né? É o histórico, né? Pra homem tem que ser mais caro. Mas até me fugiu aqui a pergunta que eu ia fazer. Homem que anda de skate, né? A gente falou no outro episódio aqui, enfim, né? E é burocrático essa questão, Pri, de até como você falou, contrata pelo app, né? E não é o caminho, vamos falar com o assessor. Aí liga na SAC, fala com a Pri, contratei, fechei, tá bonitinho, tô coberto, entendi tudo, legal, é isso. Precisei, né? Enfim, morri, não... E aí, né? O que acontece? A pessoa vai te procurar, ela vai procurar direto seguro? Como que isso vai acontecer? A gente orienta que procure, né, a gente, porque a gente faz esse intermédio, essa assessoria com a pessoa também para abertura de sinistro, até porque o recebimento depende muito da agilidade do corretor, né? Então, se a pessoa enviou uma documentação, ela teve um sinistro, a gente vai fazer de tudo para que ela receba o quanto antes, né? Diferente de ela entrar numa fila de uma seguradora que faz, por exemplo, todos os tipos de seguros, então ela vai entrar num canal de atendimento lá, um 0800, com várias opções, vai ficar horas ali, né? Como tudo no Brasil que você precisa de um respaldo, né? A gente tem canal direto com as seguradoras, então a gente não só vende, como a gente faz esse processo de sinistro também, né? Auxilia nesse processo, que é o que garante que a pessoa tenha o recebimento, que ela não passe por, né, nenhuma dificuldade ali. E a gente também tenta deixar tudo mais claro possível ali, né? Para que a pessoa contrate consciência do que ela está contratando, das coberturas que ela tem, das carências, dos prazos, tudo mais. Beleza. Bom, até porque não é interessante, assim, acho que ninguém quer ter um cliente satisfeito, né? Por trás, né? Tipo, te ligando, te cobrando e... eu acho que assim, volta no ponto, eu gostei muito desse, vou até enfatizar, se a seguradora ficar te perguntando é um bom sinal, não é um mau sinal, né? Então a mesma coisa do trabalho da Pri, né? Quanto mais ela conhece o cliente, é muito melhor ela falar assim, não tem um produto adequado pro teu perfil ou pro que você tá buscando aqui, do que ela falar, vamos aí, vamos faturar e tal, e depois não conseguia... E vamos fazer e não ser atendido, né? Exato. Que esse é um seguro caro, né? Exato. Seguro que você paga e não recebe. Exatamente. Temos mais alguma coisa, diretor? Eu acho que a gente pode fazer aquela moral com o editor lá e ajudar no corte. A gente tem essa mania aqui no podcast, tá? Então a gente faz aquela pergunta-chave ali pra fechar, né? E aí você responde tal. Porque senão ele tem que ficar picotando o episódio pra tentar achar um corte. E a gente faz essa moral com ele porque a gente também gosta dele. Então, assim, como que uma assessoria pode ajudar, né? E quais as vantagens? Então, diante de tudo que a gente falou, considerando o perfil do nosso cliente, como que a gente ajuda essa pessoa? A gente vai ajudar desde o início, né, da contratação ali a definir qual é o perfil dela, qual é o tipo de seguro que ela precisa, quais são as coberturas, né, que são mais indicadas. E a gente também tem um modelo aqui na Sacre onde a gente trabalha pelo cliente, né? A gente não vende nenhuma seguradora exclusiva, então no momento que eu sento com o cliente, que eu consegui identificar a necessidade dele, né, identificar o que ele de fato precisa, aí a gente consegue direcionar para a seguradora correta, e muitas vezes não é uma só, às vezes a gente faz um mix, né, porque nenhuma seguradora tem todas 100% as melhores coberturas do mercado, né, às vezes a gente consegue pegar uma cobertura de doença grave em uma seguradora que oferece, enfim, condições melhores, maior abrangência de cobertura, mas uma cobertura de morte a gente tem um retorno melhor num vitalício em outra seguradora. Então a gente faz esse acompanhamento, né, mesmo de montar um mix para a pessoa de seguro ou até mesmo definir com ela qual que é a melhor, enfim, qual que é a melhor possibilidade ali dentro dos produtos que a gente tem. Então eu sempre defino, né, quais são as preocupações da pessoa, né? Quais são os impactos que a pessoa teria, né? O impacto que ela teria em ficar afastada por X período de tempo, né? Então, uma pessoa que é um profissional liberal certamente vai ter um impacto maior do que uma pessoa que tem outras garantias, né? Ou que, enfim... Então, acho que o primeiro passo é identificar o perfil, né? Direcionar o cliente para,
enfim, para a cobertura que ele precisa, fazer essa escolha da seguradora. E tudo isso a gente faz junto com o cliente, né? Então é um processo bem aberto ali. E caso o cliente contrate, não esteja satisfeito, a gente sempre faz uma revisão de apólice ao longo do processo mesmo, né? Ao longo dos anos, porque a necessidade também muda, né? Então, uma pessoa que era solteira, se preocupava com a carreira dela, ela tem um filho, então ela já quer incluir a educação do filho ali na apólice, isso, ou então ela está preocupada com a saúde dela, ela quer ao longo, né, da vida dela, agora eu não sou mais tão jovem, eu quero investir mais numa cobertura de doença grave, então isso também a gente vai fazendo, e a gente também traz, né, as novidades, porque todas as seguradoras, elas têm lançamento de coberturas novas, né, todos os anos, elas são muito competitivas, então às vezes você contratou uma apólice lá atrás, mas hoje já tem coberturas com muito, né, mais oferta, mais abrangência ali, né, de possibilidade, então a gente faz esse acompanhamento com o cliente também. Acho até que em termos de disclaimer, né, Blanco, não sei se é o termo certo, assessoria, no caso do seguro, aí tem essas questões legais aí, enfim. Mas acho que é bem mas isso que é um trabalho mesmo, quase como o de assessoria que a gente... É um relacionamento, né? Isso, é um relacionamento, com certeza. Beleza. E a gente cobre por um todo, né, assim, muitas vezes a gente vê clientes que, se eu falecer, meu filho, meu marido, minha mulher, não sabe nem como começar ali, não sabe nem por onde começar, Sim. né, então a gente consegue ali fazer um planejamento familiar mesmo, né, junto com a pessoa, se falecer alguém, a gente tá ali pra ajudar, pra dar essa assessoria. Legal. E isso é legal, ó, essa questão do relacionamento e, enfim, de tornar parte ali. Eu já ouvi várias vezes meu pai falando pra minha mãe, ó, fiz um seguro lá no banco, lá, se eu morrer, você vai ganhar tanto. Mas vai atrás da gerente lá. Sabe, né? E assim, fala num tom de brincadeira, apesar de ser verdade. E aí, né? E se morrer mesmo? A última vez que eu ouvi, eu ouvi ele brincando assim, eu falei, tá, mas e se acontecer mesmo? Eu ligo pra quem, né? Como é que vai ter acesso a isso, né? Exatamente. Legal, bacana. Deixa eu pedir mais um corte pra ela, então. Então vai dar moral pra ele, né, cara? Não. Depois você pode... Ele já tá devendo almoço pra gente já, inclusive, né, você sobre pode isso. também pedir pro Flávio esses vídeos aí, que ele vai te passar. Isso aí. Então, legal. Pri, o argumentos respondendo o próprio título do nosso podcast. Então, desse episódio, né? Seguro de vida. Por que você deveria ter um? Pra quem tá nos ouvindo... Ou até uma pergunta retórica aqui, né? Então, por seguro de vida, por que você deveria ter um? Por que você tem que pensar em ter um e ter um? Acho que a gente tem que pensar primeiramente no nosso futuro, mas também no agora, né? Então, assim, tô pensando lá na frente, pode ser que aconteça uma coisa lá na frente, mas pode acontecer hoje, né? Então, acho que todo mundo tem que ter um seguro de vida, porque se você muda a sua condição de saúde, sua capacidade, ou até mesmo se você vem a faltar e você deixa uma pessoa que depende de você ali, né? Sem esse respaldo, é uma coisa que pode ter muita complicação, pode ter, né, acabar com o planejamento financeiro de qualquer pessoa, né? Então, o seguro, ele sempre vai estar ali para te dar as mãos, digamos assim, né? Faleceu o pilar financeiro da sua casa, da sua família, a seguradora tá aqui para te falar, olha, né? Isso aqui foi deixado para você, foi feito pensando em você. Ou até mesmo as coberturas em vida, né? Elas estão ali para te dar aquele respaldo no momento que você não esperava, né? Eu, por exemplo, já paguei sinistro de uma pessoa que teve queimadura de 3º grau na praia com limão. Então, assim, quem imagina, né? Pode ser uma pessoa que, eu não pego estrada, eu sou uma pessoa que não corro riscos, moro num lugar tranquilo, sou super saudável, mas um dia vai à praia e queima a mão com limão, entendeu? Então, assim, é algo que realmente a gente não espera, né? Então, e consumir a reserva que você está fazendo lá pra frente, né? Tá fazendo uma reserva lá pro futuro e consumir ela no momento de agora é algo que vai te complicar futuramente. Então, por que fazer um seguro, né? O primeiro é pensando em você, no seu equilíbrio financeiro, no equilíbrio financeiro da sua família, mas também pensando em algumas possibilidades, né? Alguns problemas que você pode ter no futuro, que aí a gente entra na parte de transmissão de bens também, né? Eu sempre falo desse seguro que ele é muito importante como ferramenta ali, porque é um problema que todo mundo tem, né? E a gente fala problema porque um inventário, por exemplo, ele nunca é tranquilo, né? Nunca dá entrada e recebe rápido, ou ele demora. Na questão da sucessão patrimonial. Isso, aí já seria uma questão de sucessão, mas o seguro ele é uma ferramenta que vai te ajudar nisso também, né? Ele tá ali para te proteger a família se a pessoa veio faltar agora, mas lá na frente, né? Passou todo um processo onde ela não precisou utilizar o seguro,
mas agora ela precisa transmitir esses bens, né? Precisa transmitir, enfim, tudo que ela tem, o patrimônio dela. O seguro vai estar ali como um benefício fiscal também, né? Ele é livre de imposto de renda, ele não incide o ITCMD, enfim, ele não entra no inventário, então ele resolve também problemas futuros, né? Então, acho que a pessoa tem que pensar por um todo ali, né? Tô pensando no meu agora, na minha carreira, na minha família, no meu patrimônio, né? De não ser consumido caso eu venha faltar e minha família não saber o que fazer com ele, né? Então, é uma garantia que isso também vai estar protegido. Muito bem, estou super satisfeito. Eu vejo, já falei isso no outro episódio, reforçando aqui, vejo o seguro de vida de uma forma diferente depois dessas conversas. Espero que a nossa audiência também, né, e quem venha a escutar e assistir esse episódio, e para, né, ter essa mudança de pensamento mesmo, de proteção. Claro. Né, não buscando, a gente tenta buscar ganho em tudo, né? Como trader tenta buscar essa simetria de ganho em tudo, mas... A pergunta mais difícil é por que não fazer, né? Exato. Sim. Por que não fazer? Se você faz do seu carro, se você faz da sua casa, né? Se você protege bens e patrimônio, por que não proteger você mesmo, que é o principal gerador, né, de renda? Se você não se protege, você não consegue gerar ali capital. Agora que a Pri falou, até só pra gente encerrar, tá, Pri? Prometo, já estamos aqui já 1h já de 55 minutos, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Aí você falou, por que não proteger meu carro, por que não proteger a minha casa? Tem também a questão da empresa, né? De empresários fazer o seguro. Você pode explicar pra gente um pouco essa questão? Eu acho que esse pode até ser um assunto de uma Poderia outra... ser de um específico. Porque eu falei porque é muito interessante também, né? Eu falei muito de sucessão patrimonial, familiar, né? Mas ele também é utilizado no caso do empresarial, né? Então a gente tem ali clientes que têm sócios, né? Então se uma dessas pessoas ela vem a faltar, você pode ter que lidar com um sócio indesejado, que é um cunhado, né, é um filho ali. Alguém que só entrou para... Alguém que não entende do negócio, né, mas que vai entrar para dar um pitaco, porque você não tem um capital para pagar a cota daquela pessoa. Então, você tem que aceitar aquela pessoa, né? Sim. Então, a gente consegue fazer um seguro de sucessão empresarial, onde a beneficiária é a empresa, e aí quando um dos sócios vem a faltar, essa empresa, ela recebe um capital, que é para comprar as cotas da pessoa que veio a faltar. Então, ela não precisa se descapitalizar, né? Não precisa mexer no caixa que ela tem. A indenização vem para ela mesma, ela é a pagadora e também é a beneficiária, né? Ele é um seguro específico ali. E ele também pode ser utilizado para caso um dos sócios resolva sair da sociedade. Então, consegue ser utilizado para compra de cotas em vida, tá? Então... Legal. Pegou essa, Blanco? Muito legal. Você tem que acessar mais o blog sacre.digital, que esse tipo de conteúdo só tá lá. Por isso que... Aproveita e já dá os recados, então, diretor. É por isso que eu tiro essas perguntas, não é não é do além. Com certeza. Pessoal, se você até agora teve alguma dúvida, até agora não, né? Chegamos ao fim do episódio, já quero agradecer a Pri por participar de novo. Então, se você teve algum tipo de dúvida, pode deixar aqui no YouTube, caso esteja assistindo, ou mandar pra gente pelas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos. De novo, fica o meu convite para você acessar o nosso blog, sacre.digital, e se quiser abrir conta com a gente, também tem o link aqui na descrição do vídeo. E se quiser uma assessoria, pode procurar a Pri também nas redes sociais. E acho importante falar que para quem também já tem seguro, né, a gente faz uma análise, um comparativo. Então, se a pessoa já conhece desse mercado, né, já vem pagando ali há um tempo, né, já fez, de repente, com um corretor que nem lembra mais quem é, mas continua seguindo com a pólice, pode trazer pra gente também, que a gente faz esse comparativo, né, e mostra o que a gente tem para oferecer aí no mercado também. Muito bom, Pri, novamente, né, obrigado pelo seu tempo. E, bom, esse é um dos tipos de episódios que, se a gente for fazer em algum momento ali um top 3, né, um react de episódios, esse certamente estaria em relevância por ser, né, um assunto pouco discutido. Se investimento já não é discutido em família, assim, né, num almoço de domingo, quem dirá o seguro? Não é fácil, né? Então eu acho que fizemos o nosso papel aqui enquanto promotores de conhecimento. E espero que você tenha curtido esse episódio e compartilhe com todas as pessoas que você puder,
para nos ajudar a espalhar essa mensagem aí e levar esse conhecimento adiante. Da minha parte é isso, diretor. Valeu. Até a próxima, gente. Pri, obrigado de novo. Agradeço vocês aí pelo tempo também. Valeu, abraço. Abraço.